Oi, meus amores, estou aqui iniciando mais um vídeo pro canal e nesse vídeo eu vou contar pra vocês o começo da minha história com o Mateu. Então aqui eu vou contar do meu primeiro aborto. E antes de tudo, se inscreve no canal, me ajuda a continuar com essa história pra vocês. Então, pessoal, agora eu vou iniciar para vocês aqui sobre toda a história do Mateu. Esse canal a gente resolveu criar para realmente falar a história do Mateu, né? Mas eu quero falar também sobre o meu dia a dia, sobre as coisas lá da clínica, sobre tudo, né, mãe? Mas assim, a gente mesmo quer falar mais a história do Mateu. Para dar início à chegada dele. Isso, que foi maravilhosa e que a gente chorou bastante pra saber se a gente queria realmente fazer o canal. Eu sinto que tudo que aconteceu foi um testemunho na minha vida e eu devo passar isso pra frente. Porque por mais que ajude uma pessoa, tá ajudando uma pessoa. Então, a gente resolveu realmente, a gente sentiu que a gente deveria fazer esse canal. E hoje eu vou começar a falar sobre a história dele. Então, toda quinta-feira eu vou colocar vídeo falando parte por parte sobre a história do Mateu. Falar sobre esperança. Esperança é fundamental na vida da gente. E principalmente, gente, a fé. A fé. A fé foi o que nos deu força e fez a gente chegar até aqui e conseguir tudo que a gente conseguiu. Fé e confiança. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Porque foi através de Deus, foi através da nossa fé em Jesus que a gente conseguiu hoje. E a vida do Mateu foi tudo maravilhoso. Então vamos lá. A gente vai dar início desde o começo. Isso. Então, eu conheci o Thiago em 2018, em janeiro. A gente se conheceu, na verdade, a gente se conhecia há muito tempo. E depois de um ano que a gente se conheceu, a gente começou a se conhecer melhor. E aí, em janeiro a gente se conheceu, né, ficou. E em fevereiro a gente começou a namorar e em setembro a gente já casou. Né, mãe? É verdade. Aí, em setembro a gente casou, tudo. E aí o meu sonho, sempre, da minha vida inteira, foi ter um filho. E então meu sonho da vida, assim, a minha meta de vida era ter um filho. Eu sempre quis ter um filho. E aí a gente pegou, tipo, tava super desencanado, né? A gente casou, continuou a vida, não falava sobre isso, nem nada, né, mãe? É verdade, né? E aí, quando foi em 2019, eu acho que foi lá pra setembro, né? Então, ó, foi em setembro que aí eu engravidei. Aí como que eu descobri? A minha menstruação sempre foi muito certinha. Muito, 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 muito. A vida inteira. E aí, eu não tava nem encanada, nem pensando nisso, nem passando pela minha cabeça. Aí me deu um estralo. Tipo, eu falei pra minha mãe assim, mãe, nossa, agora que eu percebi, eu tô 3 dias, tá atrasado. E sempre foi bem certinha. Sempre. Aí ela falou assim, compra um teste. Aí eu falei assim, né? Ah, para com isso, nada a ver. Aí eu falei, não, ela falou, compra. Aí a gente pegou e comprou. Aí deu positivo. A gente ficou, tipo, muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Por mais que não tivesse sido uma coisa ali que a gente tava planejando, sempre foi um sonho. Então, independente, tipo, do momento, a gente tava feliz. Foi um presente na hora. Foi um presente ali na hora. Meu marido beijou a barriga dela. Eu tenho até uma foto. Eu nem gosto de mostrar essa foto pra ela. E aí,
eu peguei e aí a gente também começou a falar pra todo mundo. Botou Pra família toda. na rede. Aí falamos pra todo mundo. Aí quando foi na semana, no dia seguinte, a gente já foi no posto de saúde. Aí eu já fiz outro teste lá, deu positivo. E aí começou o pré-natal. Quando eu tava de 5 semanas, 5, 6 semanas, o médico pediu ultrassom. E aí eu fui fazer. Aí minha mãe foi comigo. Quando a gente chegou lá, o médico fez ultrassom, tava o saquinho gestacional, e aí ele fazendo, e falou assim, tá muito no início, ainda não dá pra ver. Volta daqui umas 2, 3 semanas. Aí eu não sabia de nada. Nem eu também, Da né? minha mãe também não, então pra gente tava tudo tranquilo. Aí, quando foi o tempo que ele pediu, a gente voltou, marcou e foi lá. Quando a gente voltou, a gente pegou o mesmo médico. O mesmo, graças a Deus. Ele era um excelente médico. E aí, a gente entrou na sala, foi lá, sentou, né? Ele começou a conversar, e aí começou a fazer o exame. Ele começou a fazer uma cara meio de suspense, né? E cutuca dali, piriri, parará. E a gente ansiosa, E a gente né? assim, ó. Porque a gente já viu que não tava muito certo, porque ele não falava nada. Aí eu peguei, ele falou assim, aí ele pediu pra mim se levantar, eu me levantei, ele falou assim, então... você saindo daqui, você vai direto no seu médico, porque só tem ele falou lá os termos lá, não sei lá o que, aí ele falou que só tinha o saquinho gestacional e o fetinho não tinha ido pra frente. Tava vazio o saquinho. Tava vazio. E aí, e ele falou assim, e nessa idade que você já tá, nessa fase da gravidez, já era pra ter. Então, daqui pra frente não tem como mais aparecer, porque é o que é. Aí na hora, eu senti meu corpo adormecer. Eu fiquei toda dormente. E eu também fiquei muito triste. E aí eu fiquei parada, assim, olhando pra cara dele. Aí eu peguei e comecei a chorar. Eu fiquei sem chão. Aí eu comecei a chorar. Aí meu pai tava lá fora. Aí quando a gente saiu, eu comecei a chorar pra ele e ele ficou calado, né, mãe? É verdade. Aí ele ficou calado. E ele já percebeu alguma coisa errada ali. Aí fomos pro carro calado e nisso no caminho minha mãe tava explicando pra ele o que tinha acontecido. E chorando, né, tá? E chorando. Quando eu entrei dentro do carro, eu deitei no banco do banco do carro. E aí eu olhava assim pro céu do vidro assim, né, que dava pra ver. E aí eu perguntava pra Deus por que eu tinha acontecido aquilo comigo. Por que eu tava passando por aquilo. E aí, eu chorando. Aí eu cheguei em casa, tudo. A gente marcou consulta. Aí fomos na consulta. E aí o médico, quando chegou lá, ele explicou qual era o tipo porque eu tive 2 gestações. Depois eu vou colocar o nominho aqui pra vocês verem. Eu tive 2 tipos de gestação, porque eu tive 2 abortos. Aí o segundo aborto eu vou contar numa outra história. Num outro vídeo. Na quinta-feira que vem. Isso, aí na outra quinta eu vou contar o segundo aborto. Todas as quinta-feiras você vai falar um pouquinho, né? Um sopinho de tudo que aconteceu até a chegada daquele ali, ó. Aquele menininho ali, ó. É o nosso bebê arco-íris. Isso. Aí, quando chegou o dia da consulta, fomos pra consulta. Aí o médico lá explicou o que tinha acontecido, né, não sei o que. Aí, beleza. Aí ele falou assim, ó, o corpo, ele pode expulsar. Ele vai entender que já não tem mais nada ali dentro e vai expulsar. E se caso não expulsar, a gente vai ter que induzir. Aí, quando eu saí de lá, eu pedi pra Deus. Eu falei assim pra Deus, pra que Deus não me permitisse chegar ao ponto de chegar no hospital e ter que induzir. Eu não queria isso pra mim. Eu não queria. E eu pedi com muita fé. Falei assim, Senhor, eu não quero. E antes disso, eu tinha falado pra Deus assim, se foi da sua vontade, amém. O que tinha acontecido. Mas isso a gente tinha sofrido muito mesmo. Mas aí a gente pegou e falou assim, se aconteceu isso, a gente tem que aceitar,
é amém e bola pra frente. Aí eu pedi muito pra Deus não me permitir passar por aquilo. Que eu conseguisse em casa mesmo expelir aquele negócio. Aí eu comecei a sentir cólica. Comecei a sentir cólica. E nesse dia o Thiago e o pai dela tinha saído. Tinha saído. Pra fazer uma entrega. Isso, só tava eu, minha mãe e meu irmão. E aí eu comecei a sentir cólica. E era tipo assim, o médico falou que ia ser tipo um parto, porque é uma dor de parto pra você tentar colocar aquilo pra fora. E aquela dor vinha que parecia que eu ia no céu e voltava. E aí eu comecei a abortar. Ali, comecei a abortar. Eu comecei a passar mal dentro do banheiro. Até meu irmão veio e me ajudou, passando mal também, porque morre de medo de sangue. Todo mundo doido aqui em casa. Aí, fomos pro hospital, né, mãe? É verdade. Fomos pra lá. A gente pegou um médico muito bom. Mas só que antes disso, a gente foi pra um hospital aqui perto de casa. Quando eu cheguei lá, eles estavam me tratando meio assim. Porque eles acham que é aborto provocado. Então eles me trataram assim. Que eles não tratam muito bem quando é aborto, né? Provocado. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu tô abortando, não sei o que, não queria. Aí começaram a me tratar diferente. Aí nisso, eu tava lá na mesa, e aí ele falou, eu tinha chegado, eu tava sentada, eu falei pra eles, ele falou assim, vamos ver como que tá, porque qualquer coisa a gente vai ter que fazer aquela curetagem que chama, eu acho que é assim que fala. Curetagem. Né, mãe? E aí quando eu tava na mesa, eu comecei a orar e a pedir pra Deus, pra que Deus não me permitisse fazer a curetagem. E naquele minuto, eu não senti mais dor nenhuma. Eu parei. Eu tava abortando e eu parei de sentir dor. E eu olhava pro teto, com a mão assim sobre a minha barriga, assim, e eu pedia pra Deus que Deus não me permitisse pra fazer aquela curetagem. E aí eu deixei de sentir dor. E eles limpando tudo dentro de mim. Sem anestesia, sem nada. Sem nada. E eu não sentia mais nada. Aí ele falou assim, aí ele chamou uma outra médica e os dois ficaram lá, papapá. Quando ele terminou, ele falou assim, a gente fizemos de tudo pra limpar, pra que você não precisasse fazer a curetagem. Aí eu falei, eu fiquei feliz, né? Aí chegou mais pra noitinha, ele falou assim, aí ele foi me examinar tudo, ele falou assim, realmente, tá tudo limpinho. Graças a Deus você não vai precisar fazer curetagem, tá tudo limpinho. E se caso você quiser, daqui 3 meses você pode tentar novamente uma gestação. Porque quando você faz a curetagem, você não pode engravidar até, acho que é 6 meses, se eu não me engano. E aí eu fiquei internada. Tipo, me trataram super bem lá. Nossa, fui super bem tratada, maravilhoso, tudo. E assim, foi uma tristeza, tipo, absoluta. Foi uma tristeza, assim, que por mais que muita coisa, assim, a gente tava tentando levar, a gente ficava se questionando. Por quê? Eu tentava passar força pra ela, mas por dentro eu tava muito machucada de ver minha filha daquele jeito. Porque... Mas eu tentava ser forte, né, tá? Porque, tipo assim, ela a todo momento ela falava assim... Não desiste, porque eu já vi esse menino. Eu vi um menino no colo dela, eu sentia. Ela falava assim, Deus já me mostrou esse menino. Eu já vi esse menino no seu colo. Isso no primeiro aborto. E aí eu, tipo assim, ela me dando aquela força, todo mundo aquela força. Foi muito difícil, mas aí a gente a gente se apegou muito em Deus. Foi o que fez a gente ter força pra continuar, né? Verdade. A gente continuou ali na fé. Muita fé, muita oração. Muita oração. E o primeiro aborto foi isso. Então, tipo, eu engravidei, descobri... Depois de 5, 6 semanas fizemos ultrassom, ali ele já não tava mais ali. Quando foi no segundo, aí ele confirmou que realmente não ia evoluir a gestação.
E graças a Deus eu não precisei fazer nenhum tipo de induzir nada para ter o aborto. Comecei a abortar tudo sozinha. E não precisei fazer curetagem. E aí ficou tudo bem. E a esperança continuou. A esperança continuou. A fé dobrou, né, tá? Dobrou. Aí a gente pegou e falou assim, não, isso não vai abalar a gente, vamos continuar, vamos ser firme. Só que até então, os médicos falavam assim que isso era uma coisa normal na primeira gestação, aborto. Normal, tá? Eles usaram uma palavra lá, só que eu esqueci. Então, tipo assim, eu pensei assim, vamos seguir em frente. Não vai dar tudo certo. E aí a gente continuou. Só que essa próxima fase, essa próxima parte, eu vou contar no próximo vídeo pra não ficar muito longo. Isso. Porque já tá meio longo aqui. Aí eu vou contar pra vocês a próxima. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. A partir do primeiro aborto, foi quando eu realmente aceitei Jesus. Eu me batizei. E a partir daí eu comecei a ter muita força e muita fé em tudo aquilo que eu tava passando. Então, assim, o que me fortaleceu, o que me manteve aqui, de tudo que a gente passou, foi Jesus. Foi Ele que me deu forças para continuar em pé, acreditando e lutando. E a minha mãe do meu lado. Né, mãe? Segurando na mão dela. Do meu ladinho. E sempre eu falava pra ela assim, confia. Lembra, tá? Confia. Ela falava assim pra você. Essa palavra eu nunca vou esquecer. Thalita, você pediu. Então, se você pediu, você confia. Eu falava pra ela assim, descansa seu coração. Descansa. Porque... Olha que coisa mais gostosa, descansa seu coração. Isso. Descansar. Se você pediu alguma coisa pra Deus, você precisa acreditar naquilo que você tá pedindo. E você tem que ter fé naquilo que você está pedindo. Isso. E descansar sua mente. A gente está falando isso hoje para passar para vocês nunca desanimar. De nada. Isso eu tô falando dessa parte da minha vida. Mas qualquer dificuldade que vocês estejam passando, tenha fé. Acredita naquilo que vocês querem. Coloca nas mãos de Deus. Isso. E confia. E confia. Deus, Ele quer que a gente confie nele, crê nele. Acreditar em Deus é maravilhoso e muito desafiador, porque é algo que você não vê, entendeu? O ser humano tem mania de confiar, de acreditar naquilo que ele tá vendo. Então, quando a gente acredita, a gente tem fé, tudo acontece. Tá? Então hoje eu vou finalizar aqui com vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem, que toque alguém. Eu vou contar tudo, então tem muita coisa aí pra ver. Muita história. Vai ser bem legal assim. Vai ser todas quinta-feira. Toda quinta-feira eu vou colocar aqui pra vocês. A história até a chegada do Mateus. Até a chegada. Eu passei por muita coisa, viu, gente? Muita coisa. Não perca, tem muita coisa que não você perca. Aprender. E principalmente a fé. A fé. A fé nos moveu até aqui, tá? Então se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe e curte. E se você souber de alguém que tá passando por isso, passa meu canal pra ela. Isso. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E obrigada a todos vocês, tá? Os comentários, que Deus abençoe a vida de todos. Adoro todos vocês. Beijo.